Graça e a paz, meu amado. Graça sobre graça. Deus abençoe a todos. Isso daqui é uma continuidade de um vídeo que nós estávamos gravando sobre o joio e o trigo, sobre Lucas capítulo 13. Ficou pela metade, estava cheio já a caixa, então o vídeo foi cortado no meio do caminho. Então vamos fazer a segunda parte desse vídeo do joio e do trigo, porque o que acontece na parte que nós paramos é que muitas pessoas não entendem esse texto, né? Pensa que uma vez salvo, salvo para sempre, e ali você não tem que fazer nada para ser salvo, né? Então, no fim do mundo vai vir um ceifeiro. Então, para que viria um ceifeiro se todos vão ser salvos? Para que vai separar o joio do trigo no fim do mundo? Não no julgamento que houve em Israel nos anos 70, mas no fim do mundo. Para que vai ter o ceifeiro separar o joio do trigo? O que recebeu um ensinamento, o que recebeu outro ensinamento. Então, aqui em João, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 5 e diante, diz assim: e bem saber que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que permanecer nele não peca. Permanecer nele não peca. Qualquer que pecar não ouviu, nem conheceu. Qualquer pessoa que pecar não ouviu e nem o conheceu. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Aí o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A sua semente, o trigo, o joio e o trigo, são duas sementes. O trigo é nascido nele e ele não pode pecar, porque ele conheceu a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade da fé, ao qual desde o início todos os homens foram salvos por intermédio da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção daquilo que não vê. O firme fundamento das coisas que a gente tem que esperar é a vida eterna que Cristo veio trazer para nós. Que Cristo ele veio a mostrar para nós que existia. Por isso que ele venceu a morte. Filhinho, assim como eu venci a morte, vós também vencerá. Tenha bom ânimo. Mas aquele que é nascido, que recebe a palavra de Deus, ele não peca. Filhinho, olha o que ele vai falar. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quem recebe a palavra dele vai praticar a justiça de Deus, não vai pecar. Não é você, não tem mais pecado, nós estamos debaixo da graça. Não, é obediência ainda. Eu não preciso de um tutor, eu não preciso de um pai de santo, eu não preciso de um padre, eu não preciso de um guia, porque eu tenho um guia já, que é Cristo, meu pastor. Esse pastor é eterno. Eu não sou nem digno. Qual é o homem digno de ser chamado pastor? Porque pastor é pai, ele deu a vida por nós. Se a gente for pegar o livro de Efésios e botar que ali, quando Deus, quando o apóstolo Paulo fala de dons espirituais, né, que um Deus deu para apóstolo, outro Deus para pastores, outro deu para doutores, outro deu para evangelista, profetas e mestres. Então vai ter que ser mestre também. Então vai ter que ter profeta também dentro da igreja. Tinha que levantar profeta dentro da igreja. Tinha que levantar mestre dentro da igreja.
Mas, se a gente pegar a Escritura, nenhum apóstolo é chamado pastor, porque o único pastor é Cristo. Por isso que ele falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa presente no nosso meio. Santo Deus da glória. Tu pode entender e captar isso comigo? Então, porque se você entender o Evangelho, a Escritura correta, você vai entender que Deus, ele busca aquele que adora em espírito e em verdade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar que ninguém precisa vos ensinar, porque o Espírito Santo que está em vós vos ensinará tudo. Porque se você tem o Espírito de Deus, você vai ter a palavra de Deus correta. Agora, se você não tem a palavra, a semente correta, você também não vai ter o Espírito de Deus. Você não vai ter a palavra correta, como é que você vai ser lavado, purificado pelo Espírito, que a água é que lava, como diz mesmo no livro de Efésios? Como é que você vai ser purificado se você não tem o conhecimento da verdade? Não que nós não vamos pecar, né? Mas só que tem um pecado voluntário. Tem aquele pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Tem pessoas que seu coração é ruim. Por isso que Deus olhou para o coração. Caim pega, mata Abel. Deus já via que o coração do Caim era ruim. Se a gente for ler o texto, você vai ver que o coração do Caim tinha mente ruim. Caim maquinava o mal. Caim era uma pessoa ruim. Por isso que Caim mata Abel. Não é a oferta que ele vai oferecer a Deus, mas sim o coração dele. Deus sempre falou com Israel, se você for pegar o livro de Jeremias e o livro de, até no livro de Deuteronômio, capítulo 10, se eu não me engano, vai falar que Deus queria circuncisão de coração do povo judeu. Não era essa circuncisão que hoje os judeus fazem, né? Então, o que Deus está falando aqui, ó, filhinho, aquele que tem verdadeiramente recebeu a palavra, que tem o Espírito de Deus, não vai pecar, porque vai sentir temor e tremor. Por quê? Isso está lá em Hebreus no capítulo... Em Hebreus no capítulo 10. Quer ver? Hebreus capítulo 10. Versículo... Hebreus capítulo 10, versículo 26. Olha o que ele vai dizer. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Olha só. Se nós pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Se nós pecarmos, uma vez que nós conhecemos a verdade, por isso que nós temos que examinar sempre se nós estamos na verdade. Por isso que nós temos que examinar sempre se Cristo está em nós. Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito ou guiados pela lei que é carnal. Guiado pelo joio foi dado pelo diabo. Porque se a gente faz a vontade da nossa carne, a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus. Quando a gente é guiado pelo Espírito, nós vamos fazer a vontade do Espírito, nós vamos se desviar do mal. Nós não vamos mentir, nós não vamos roubar, nós não vamos adulterar, nós vamos trair suas esposas. Nós não vamos fazer nada disso. Por quê? Não é porque, eu só amo minha esposa, não, mas está lá o pecado. Meu irmão, é porque eu tenho algo maior. Isso é fé. Fé é você pensar que temos algo maior. Que algo maior é esse? A vida que Jesus veio trazer. Qual é essa vida? Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Essa vida é a vida eterna. É para onde eu quero ir. Independente do que os outros falam, eu não vou deixar o mal me vencer. Eu não vou deixar o mal me matar. Eu não vou deixar que nada disso que aconteça no mundo me corrompe. Tu pode analisar isso comigo? Então é isso que Cristo ele veio
fazer. Isso que é pela fé. Porque se a gente olhar para o livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ver ali, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova da coisa que se não vê. Porque, olha o que ele vai falar no versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim. Abel, ele foi justificado pela fé. Então você vai ver que Enoque foi transladado pela fé. Você vai ver quando Deus fala com Noé, ele foi fazer a arca pela fé. Então todos foram pela fé. A fé é quando a gente obedece. A Bíblia vai falar que até o diabo crê e estremece, mas não obedece. Como é que você vai falar para mim que você tem fé, mas você não obedece a palavra do Senhor? Você está adulterando, você está roubando, você está matando. Como é que você fala que você tem fé? Nós estamos vendo aí os escândalos dentro das igrejas, por eles se ajuntar a maldição, passar a maldição, que é a lei, e falar que Deus deu a lei, mandou matar no Velho Testamento, mandou sacrificar. Quando os próprios discípulos de Cristo, eles falam que Deus não pediu sacrifício. A gente vai ver Estevão morrer falar isso. Porque falou isso. Atos capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 21 e diante, Jeremias vai falar, eu nunca pedi, Deus falando com o povo, ajuntai o vosso holocausto, o vosso sacrifício, que desde quando eu tirei vocês do Egito, nunca falei acerca de sacrifício. Vocês passaram 40 anos no deserto, sacrificando ao demônio, como o próprio Moisés, quando ele vai falar com Deus, e Deus fala com Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés, tu acha que eu não tenho visto esses 40 anos que você está no deserto? Que vocês afastaram de mim, voltaram para os seus rudimentos fracos do Egito, trazendo sacrifícios, oblações, incenso, trazendo o seu óleo ungido. Tu acha que eu não tenho visto, Moisés, o sangue que vocês derramaram? Isso aí a gente vai falar que o homem que sacrifica um boi é como se fosse um assassino, um homicida. Que Deus nunca pediu nada a respeito disso. Então, olha aqui o que ele vai falar. Olha só, que Deus quer obediência. Você, não é que eu estou salvo, não. Eu estou me tornando salvo através da obediência da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele é bem incisivo quando ele fala que não julgue quem vai subir ou quem vai descer. Mas através, ele usa a palavra que Jesus mesmo disse, que falou assim, eu não vim julgar o mundo, mas a minha palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar. Porque se nós não temos a palavra, também nós não temos o ensinamento de Deus. Se nós temos joio em vez do trigo, nós estamos mortos. Vai bater na porta de Deus? A porta é Cristo. Tu vai bater lá nele. Ele vai falar para você, de onde nós? Mas Senhor, comemos com o Senhor, bebemos com o Senhor. Em outra palavra, nós ceiamos com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala, lá em Coríntios, que quando você se reunir, não é para comer a ceia do Senhor. Porque a ceia que Jesus participou, ali a última ceia com o discípulo, era justamente a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era a saída do povo do Egito que eles comemoravam. É isso que vocês estão comemorando até hoje. O sacrifício em Hebreus
o apóstolo Paulo vai dizer que era comemorações do pecado, os sacrifícios. Que até hoje o povo da igreja não entende, aí bota todos os empecilhos dentro das igrejas. É aniquilando Cristo. É aniquilando Cristo. Romanos 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expiação horrível de juízo e dor de fogo, que há de devorar os adversários. O 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, estiver profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Se você, filhinho, não pequeis, olha o que ele fala, Deus veio tirar o pecado do mundo. Se você crer nisso, que Jesus tirou o pecado, como Isaías disse, com a sua pisadura nós fomos sarados e nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Se você crer nisso, que Jesus ele veio trazer a vida eterna e receber o Espírito Santo e pecar voluntariamente, pecado voluntário é aquele que você pode evitar. Pecado voluntário é aquilo que você faz pensado, voluntariamente. Às vezes, filhinho, não se ireis, mas se ireis, você tem um advogado. Porque às vezes nós vamos pecar involuntariamente e voltar atrás. Pô, me perdoa, meu irmão, que eu errei, que pô. Mas há pecado que é para a morte. E você está fazendo agravo ao Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você peca, se você erra, você está pisando em Cristo. É isso que você está fazendo. Não que, Cristo levou, não tem que fazer nada. Desde a antiguidade, o mundo é salvo pela fé. Hebreus capítulo 11. Primeiro apresentado pela fé foi Abraão. Abraão creu em Deus. Vê o outro vídeo. Abraão creu em Deus. Isso daqui é a continuidade. A graça foi apresentada a ele. O inimigo, que é o diabo que implantou o joio no meio do trigo, ele fez essa confusão toda. Hoje, no mundo, existe mais religião judaica do que cristianismo. Por que a judaica? Porque a judaica, ela tem um óleo, a judaica tem um sumo sacerdote, o templo deles que eles adoravam, o candelabro dele. Por isso Jesus falou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, somos nós. Hoje, tem mais doutrina da lei no mundo do que a doutrina de Cristo, da obediência da palavra para a vida eterna. Hoje tem mais idólatras de homens, porque Manos mesmo diz que eles iam adorar, né, mais a criatura do que o Criador. Pô, adorar a criatura mais do que o Criador é você. Será que é isso mesmo, meu pastor? Vou perguntar ao meu pastor se é isso mesmo. Pastor, está escrito. Se está escrito, irmão, se não for cumprido, eu e você, nós estamos condenados. Se Deus, Ele deu os mandamentos para a gente seguir. Desde a antiguidade. Esse mandamento, quando perguntaram a Cristo acerca do divórcio, quando perguntaram a Cristo acerca do divórcio, o que Cristo falou? Mas no princípio não era assim.
Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se transformar numa só carne. Mas por que deu? Moisés deu carta de divórcio para vocês, cada dureza do coração de vocês. Mas no princípio não é assim. Hoje o que mais tem dentro do povo evangélico é essa maldição de separação, de mudança. Não, mas Deus mandou separar, Deus mandou. Santo Deus da glória. Santo Deus da glória. Aí chega no sábado, Jesus cura no sábado. Quando leva uma mulher para ele, pega em adultério. Se Deus mandou Cristo cumprir a lei, ele ia falar, não, ela foi pega em adultério, vai, então vai. Mas na verdade ele veio cumprir a lei do pai dele. Que desde o princípio o pai não quer que o filho mate o outro filho. Jesus falou assim, ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Já pensou o pai? Fala assim, agora vai lá, luta. Vai lá, luta contra esse outro filho. Vai lá, mata aquele filho lá. Degola a cabeça daquele outro filho ali. O pai é assim, é o pai da lei, o diabo. Que deu o joio justamente para os judeus. E eles até hoje não entenderam que eles vivem uma bruxaria, não o cristianismo. É hoje isso, por isso que Cristo falou assim, olha, por isso que Deus chama a sinagoga de Satanás, no livro de Apocalipse. É por isso, por esse motivo. Então, meu amado, acorda. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abra o seu entendimento. Porque se eles estão ajuntando a lei com a graça, eles estão justamente atribuindo a Deus aquilo que ele não fez e não mandou fazer. A pessoa que está atribuindo a Deus que o diabo fez, é isso que estão fazendo. Graça e paz, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo lhe dê a paz. E que os anjos do Senhor acampem ao seu redor e te livre, toda a sua casa, toda a sua família. Meu irmão, leia a palavra de Deus. Está aqui, ó, tudo escrito para a gente. Não tem o que errar. Leia a palavra de Deus. Ela nos liberta. Ela nos liberta. Os outros falam assim, nós temos que ter um lugar. Temos sim que ter um lugar para se reunir, para meditar na palavra, para ensinar, para aprender a como adorar. E adorar em espírito e em verdade. A trazer um povo com um coração amável, aquele que estiver bem do mundo, vendo o seu irmão necessitado, encerrar o seu coração, conquistará nele o amor de Deus. Se reunir para saber como é que está esse cristão que estão chegando na vida deles. Não se reunir para juntar e tirar proveito do povo. É isso. Isso é o povo de Israel, gente. É o judaísmo. Não é Deus. Deus abençoe sua vida. Fica na paz. Graça sobre graça. Entendeu? Não é graça sobre a lei. É graça sobre graça. Graça sobre graça. Amém? Que Deus abençoe sua vida.